Os 4 milagres mais impactantes que Deus promete em sua restauração total. Parte 1. O primeiro milagre. O despertar da esperança perdida. Existe um silêncio que só se ouve depois que tudo acaba. Não é a ausência de som, mas a presença esmagadora do que foi perdido. É o eco de uma porta que se fecha para sempre. O vazio no ar onde antes havia uma risada. O frio em um lugar que já foi aquecido pela presença de alguém. Este é o som do desespero. O momento em que a esperança, frágil como um fio de vidro, finalmente se estilhaça no chão da realidade. É um lugar universal, um deserto da alma que todos nós, em algum momento, somos forçados a atravessar. Um lugar onde as orações parecem bater num teto de bronze e retornar vazias. Se essa mensagem já ressoa em você, inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta jornada transformadora. Essa sensação de perda irreparável não é uma invenção moderna. É o lamento mais antigo da humanidade, sussurrado em cavernas e gritado nos campos de batalha de impérios esquecidos. É a dor de Jó, coberto de cinzas, questionando os céus. É o choro de um povo exilado, olhando para trás, para uma terra prometida que se tornou uma memória distante. A história humana, em sua essência, é uma crônica de esperanças construídas e, muitas vezes, brutalmente desmanteladas. Cada civilização, cada vida, carrega a cicatriz de um paraíso perdido, de um sonho que virou pó. E no fundo de cada coração reside a mesma pergunta aterrorizante. Existe um caminho de volta. É possível reconstruir o que foi completamente destruído. Mas e se eu lhe dissesse que a primeira resposta de Deus a essa pergunta não foi um ato de poder estrondoso, nem uma demonstração de força cósmica? E se o primeiro e mais fundamental milagre não foi abrir o mar ou curar um cego, mas algo muito mais íntimo e profundo? O primeiro milagre foi a promessa de restaurar a própria esperança. Antes de qualquer outra intervenção, Deus olhou para a fratura da criação, para o coração partido da humanidade, e teceu no próprio tecido da escuridão um fio de luz. Uma promessa de que o fim não era o fim, de que o silêncio do desespero seria, um dia, quebrado por uma canção de redenção. Este é o milagre que sustenta todos os outros, a decisão divina de reacender uma chama no lugar mais improvável. Para entender a profundidade desse ato, precisamos voltar ao primeiro amanhecer após a queda. Imagine o jardim. Antes um lugar de comunhão perfeita, agora um cenário de vergonha e medo. Adão e Eva, escondidos, sentindo pela primeira vez o frio cortante da separação. O ar, antes preenchido pela voz de Deus, agora pesado com um silêncio acusador. Ali, no epicentro da primeira grande perda da história, a esperança morreu. Tudo estava perdido. A inocência, a comunhão, o lar. E foi nesse exato momento de ruína total que Deus realizou seu primeiro milagre. Em meio à sentença e à consequência, ele sussurrou uma profecia, uma promessa enigmática de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Uma declaração de guerra contra o próprio desespero. Aquela promessa, plantada no solo devastado do Éden, era mais do que palavras. Era uma semente divina de esperança, destinada a crescer através das eras. Era a afirmação de que a história não terminaria em exílio. Talvez você conheça esse sentimento de exílio. Aquele momento em que você olhou para sua vida, para o seu casamento, sua carreira ou sua fé e não reconheceu mais o lugar onde estava. A sensação de ter sido expulso de seu próprio jardim de felicidade. A promessa feita naquele dia sombrio não era apenas para um casal antigo. Era o DNA da redenção. O ponto de partida para um plano de resgate que se estenderia por toda a história humana. Era o primeiro capítulo de uma história sobre como Deus se especializa em transformar finais trágicos em novos começos. Parte 2. O segundo milagre, a libertação das correntes invisíveis. Mas mesmo quando a semente da esperança começa a brotar, muitos de nós sentimos que algo ainda nos prende. Não é uma barreira física, mas um peso invisível, uma corrente que se arrasta conosco em cada passo. É a consciência persistente de nossas falhas, a memória de palavras que feriram, de ações que causaram dor
de caminhos que nunca deveríamos ter trilhado. Esta é a raiz mais profunda da nossa quebra. Não são apenas as circunstâncias externas que nos afligem, mas uma fratura interna, uma dissonância em nossa própria alma. Chamamos isso de muitas coisas: arrependimento, remorso, culpa. A verdade é que é uma dívida espiritual, uma mancha que sentimos que nenhuma quantidade de boas ações ou tempo pode apagar. Essa sensação de indignidade se torna a lente através da qual vemos o mundo, distorcendo a esperança e sussurrando que não merecemos a restauração que tanto desejamos. Essa corrente é forjada no silêncio de nossos corações, no tribunal privado onde somos simultaneamente o réu, o promotor e o juiz. É o eco das nossas próprias palavras nos acusando, o fantasma das escolhas que gostaríamos de refazer. Esta realidade, que as Escrituras chamam de pecado, não é apenas uma lista de regras quebradas, é um estado de separação. Separação de quem fomos criados para ser, separação uns dos outros através da desconfiança e da dor, e, finalmente, separação da própria fonte de vida e amor. Olhamos no espelho e vemos uma versão fraturada de nós mesmos, alguém que luta para se perdoar. Tentamos esconder essas fraturas com sucesso, com distrações, com a busca incessante por aprovação, mas por baixo da superfície, a rachadura permanece, ameaçando a desmoronar toda a estrutura no menor tremor. E nós tentamos, com todas as nossas forças, consertar essa fratura por conta própria. Prometemos a nós mesmos que seremos melhores, que faremos diferente da próxima vez. Tentamos compensar os erros do passado com um esforço hercúleo no presente. Construímos uma nova fachada, uma persona de força e retidão, esperando que ninguém veja as ruínas que escondemos por dentro. Mas é como tentar construir um arranha-céu sobre uma fundação de areia. O peso do passado é grande demais. A culpa é um solvente que corrói a argamassa de nossas melhores intenções. Percebemos em nossos momentos mais honestos que não podemos nos salvar. Não podemos apagar o que foi feito. Não podemos pagar a dívida que acumulamos. A libertação que nossa alma anseia é além do nosso alcance. E essa percepção pode ser o momento mais desesperador de todos. É precisamente neste ponto de impotência que o segundo milagre se revela, não como uma sugestão gentil, mas como uma intervenção divina e radical. É o milagre do perdão absoluto. E não é um perdão superficial, do tipo que simplesmente ignora a ofensa. É um perdão judicial, transacional e completo. Imagine um rei que, vendo um servo com uma dívida impagável, não apenas o perdoa, mas paga a dívida do seu próprio tesouro, declarando o registro completamente limpo. Esta é a imagem da cruz. É o ato de Deus absorvendo em si mesmo o custo total de nossas falhas, a dor que causamos, a separação que criamos. As correntes não são simplesmente destrancadas, elas são pulverizadas. A mancha não é coberta, ela é lavada até que a alma fique mais branca que a neve. É uma libertação tão completa que a justiça é plenamente satisfeita e a misericórdia triunfa de forma espetacular. Viver sob este segundo milagre é respirar um ar que você não sabia que estava faltando. É a libertação das correntes invisíveis. A culpa não tem mais poder de condenação. O passado não pode mais definir o seu futuro. A voz do acusador é silenciada pela declaração de um amor que pagou o preço final. Esta purificação é o que nos permite olhar no espelho e ver não nossas falhas, mas o reflexo de alguém que foi redimido, amado e declarado justo. Esta não é uma licença para esquecer ou ignorar a dor que causamos, mas sim a liberdade para curar sem o fardo esmagador da condenação. É sobre essa fundação sólida de perdão e aceitação incondicional que a verdadeira reconstrução interior pode começar. Sem essa libertação, qualquer tentativa de cura é superficial. Com ela, tudo se torna possível. Parte 3. O terceiro milagre. A cura das feridas da alma. Com o peso da culpa removido e as correntes do pecado quebradas, uma nova liberdade surge. No entanto, para muitos essa liberdade parece incompleta, quase teórica. É como ser libertado de uma masmorra escura apenas para perceber que os anos na escuridão afetaram sua visão, que seus músculos se atrofiaram e que o som da porta se fechando ainda ecoa em seus ouvidos. As correntes se foram, mas as marcas profundas que elas deixaram na pele da alma permanecem. A ferida externa foi limpa, mas a infecção interna, a memória da dor, continua a pulsar.
Este é o campo de batalha mais sutil e talvez o mais desafiador, o da nossa própria mente, onde as sombras do passado lutam para definir o nosso presente e roubar o nosso futuro. Mesmo perdoados, podemos nos sentir indignos. Mesmo livres, podemos agir como prisioneiros, acorrentados por hábitos e padrões de pensamento forjados no fogo de antigas dores. Essas feridas da alma têm nomes que conhecemos intimamente: rejeição, traição, abuso, abandono, humilhação, fracasso. Elas não são meras lembranças, são arquitetas silenciosas que constroem fortalezas dentro de nós. Cada palavra dura se torna um tijolo, cada ato de crueldade se torna um cimento que solidifica muralhas de autoproteção, medo e desconfiança. Dentro dessas muralhas, mentiras sobre nossa identidade fincam raízes profundas, sussurrando que não somos bons o suficiente, que não somos amados, que estamos sozinhos. Essas mentiras se tornam a lente através da qual vemos o mundo, distorcendo a realidade e nos fazendo sabotar relacionamentos, oportunidades e a própria felicidade. A alma se torna um jardim negligenciado, onde as ervas daninhas da amargura, do ressentimento e da ansiedade sufocam as sementes da alegria e da paz que Deus plantou. É uma dor que nenhum remédio físico pode alcançar, uma fratura que nenhum gesso pode curar. É precisamente neste lugar de devastação interior que Deus revela o seu terceiro milagre, a cura das feridas da alma. Este não é um ato de amnésia divina, onde ele simplesmente nos faz esquecer o passado. É um ato de restauração profunda, onde ele entra nas ruínas da nossa memória e começa a reconstruir. A promessa não é apagar a dor, mas redimi-la, transformando-a em força e sabedoria. É a renovação da mente da qual as Escrituras falam, um processo sobrenatural, onde Deus substitui as mentiras que acreditamos por sua verdade inabalável. Ele não apenas nos declara limpos, ele nos ensina a viver como limpos. Ele não apenas nos chama de amados, ele cura as partes de nós que se sentem incapazes de receber amor. Se esta mensagem sobre a cura da alma está tocando seu coração, demonstre seu apoio com um like e comente abaixo com a palavra cura, para que saibamos que estamos juntos nesta jornada de restauração. Este processo de cura é uma parceria íntima e corajosa com o Criador. Requer que paremos de fugir da dor e, em vez disso, a convidemos para a luz da sua presença. É como se apresentar diante de um cirurgião divino, permitindo que ele, com seu toque gentil e preciso, examine cada ferida, cada memória tóxica, cada fragmento de trauma alojado em nosso ser. Exige que entreguemos a ele não apenas nossas lágrimas, mas também nossa raiva, nossos ressentimentos e nosso desejo de vingança. Entregamos a ele as vozes críticas que ecoam em nossa mente e as imagens que nos assombram na calada da noite. Em troca, ele nos oferece sua perspectiva. Ele nos mostra como ele nos viu em nossos piores momentos, não com condenação, mas com compaixão. Ele começa a reescrever nossa narrativa interna, não como uma história de vítimas, mas como uma epopeia de sobreviventes que estão sendo transformados em guerreiros. O resultado final desta cirurgia divina é algo que o mundo não pode oferecer nem compreender, uma paz que excede todo o entendimento. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É uma calma profunda e estável que guarda o coração e a mente, mesmo quando as tempestades da vida rugem ao redor. As memórias dolorosas perdem o seu poder de nos controlar. Elas se tornam cicatrizes. E cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas testemunhos de que fomos feridos e sobrevivemos. Elas contam a história de uma batalha que foi travada e vencida, não pela nossa própria força, mas pelo poder daquele que cura os quebrantados de coração e ata as suas feridas. A alma, antes um campo de batalha, começa a florescer novamente, tornando-se um santuário de paz, resiliência e gratidão, pronta para o passo final da restauração completa. Parte 4. O quarto milagre, a restauração de um novo destino. E com a mente renovada e o coração em paz, surge a pergunta inevitável: e agora? O que fazemos com essa liberdade, com essa cura? Aqui descobrimos o quarto e talvez mais surpreendente milagre. A restauração divina não é como consertar um objeto quebrado para que ele volte a ser o que era antes. É algo muito mais profundo. Deus não apenas remenda as nossas rachaduras, ele usa o ouro da sua graça para transformá-las em algo novo, mais forte e infinitamente mais belo. O quarto milagre é a restauração do propósito. É a revelação de que você não foi apenas salvo de algo, mas foi salvo para algo. Sua vida, antes um emaranhado de dor e confusão, é reconfigurada para se tornar um testemunho vivo do poder restaurador.
O objetivo final nunca foi apenas a sua sobrevivência, mas a sua consagração para uma missão única e intransferível. Essa missão começa com a reconstrução da sua identidade. Antes, talvez você se definisse por suas falhas, seus traumas ou seus medos. Essas eram as etiquetas que o mundo, e talvez você mesmo, colocou em sua alma. Mas na economia de Deus, essas etiquetas são queimadas. Ele lhe dá um novo nome, uma nova identidade firmada não no que você fez, mas no que Ele fez por você. Você não é mais a vítima, o quebrado, o perdido. Você é filho, herdeiro, embaixador. Essa mudança de identidade é a fundação sobre a qual seu novo destino é construído. É como um artesão que não joga fora os cacos de um vaso precioso, mas os reúne pacientemente, transformando-os em um mosaico deslumbrante, onde cada peça quebrada agora contribui para uma beleza maior e mais complexa do que a original. Com uma nova identidade, vem um novo propósito. E aqui está a verdade mais libertadora. Sua dor passada não foi em vão. Cada lágrima, cada luta, cada ferida que Deus curou em você se torna parte do seu arsenal. Ele transforma seu campo de batalha em um campo de treinamento. Suas cicatrizes não são mais marcas de vergonha, mas mapas que podem guiar outros para fora da escuridão. Você se torna uma prova viva de que a esperança é real e a restauração é possível. Sua missão, então, não é esquecer de onde você veio, mas usar sua jornada para iluminar o caminho para outros. Você é chamado para ser um farol de esperança, para estender a mesma mão de graça que um dia te alcançou. Sua maior dor se torna sua plataforma mais poderosa. Entendemos que dar os primeiros passos nesse novo destino pode ser assustador. A voz da dúvida pode sussurrar que você não está pronto, que não é bom o suficiente. Mas o mesmo Deus que realizou os 3 primeiros milagres não te abandona no quarto. Ele te equipa. A jornada de propósito é vivida em comunidade, fortalecida pela oração e guiada por sua palavra. Esses não são rituais vazios, mas ferramentas vitais para a construção do seu novo eu. Encontrar um grupo de pessoas que te apoiem, mergulhar nas escrituras para entender o coração do arquiteto e manter uma conversa contínua com ele através da oração são os pilares que sustentarão sua nova vida. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa dar o próximo passo com fé, confiando que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Assim, a jornada se completa, do coração de pedra a um coração de carne, das correntes da culpa para a liberdade do perdão, da mente atormentada para a paz que excede o entendimento, e, finalmente, de uma vida sem rumo para um destino com propósito eterno. Esta não é uma fantasia, mas uma promessa acessível a todos que ousam crer. A restauração está à sua porta, um convite para deixar o passado para trás e abraçar um futuro reescrito pela mão do Criador. A escolha, como sempre, é sua. Se esta mensagem sobre encontrar um novo propósito ressoou em seu coração, este é apenas o começo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, pois em nosso próximo vídeo vamos explorar os passos práticos para descobrir e viver a missão específica que Deus planejou para você. Você não vai querer perder.